Meus irmãos, muito boa noite. Eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a igreja, a Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos, pelo seu aniversário de 20 anos, uma data tão feliz, tão importante, e agradecer o convite que me foi feito pelo reverendo Bruno, agradecer a todo o conselho pela honra de participar dessa data tão especial. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra de Deus em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas 24, nós leremos do verso 13 até o verso 35. Lucas 24, de 13 a 35. Acompanhe comigo a leitura. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos porque ela é fonte de sustento e edificação para a nossa vida. Te agradecemos, Pai, a, o aniversário que a Igreja dos Teus Servos está comemorando hoje, 20 anos embaixo das tuas bênçãos, da tua proteção, da tua providência e misericórdia. Pedimos que os abençoe ricamente para que eles continuem, Pai, na tarefa de anunciar o teu nome neste bairro, nesta cidade. Abençoa o pastor, todo o conselho, junta diaconal, sociedades internas, para que eles glorifiquem sempre o teu nome. Pedimos que nos abençoe na exposição da tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus nos fez pessoas sensíveis, pessoas que reagem a acontecimentos. Então, quando na igreja nós, ou aliás, quando na mídia nós ouvimos a notícia de políticos enriquecendo, gastando o seu dinheiro em jatinhos, em viagens, nós nos revoltamos. Quando nós vemos as notícias da televisão, da internet, acidentes envolvendo crianças, nós nos entristecemos. Por outro lado, quando na igreja surge a notícia, o anúncio de um casamento, nós nos alegramos.
ou quando uma das nossas irmãs diz que está grávida, nós regozijamos. Deus nos fez pessoas que reagem a acontecimentos. A questão é, como é que nós reagimos quando nós lemos a Bíblia? Será que nós lemos a Bíblia como se fosse um livro de história apenas, com um passado bastante antigo? Ou será que quando nós lemos a Bíblia gera efeitos em nosso corpo? O texto que nós temos aqui vai mostrar exatamente o que a palavra de Deus gerou em termos de efeitos naqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. O texto nos mostra que eles estavam andando, né, caminhando. Era muito comum naquele tempo essas grandes viagens. Nós vamos ver então quais são os efeitos que a morte e a ressurreição de Cristo produziram na vida dos seus servos. O primeiro efeito que nós podemos destacar no texto é que estes homens tiveram seus olhos desimpedidos quando eles perceberam que o seu Redentor estava vivo. Do verso 13 ao 16, nós temos essa narrativa de que eles estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús, distante 60 estádios de Jerusalém, iam conversando a respeito de todas as coisas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles ali, viajando, caminhando, andando, e Jesus se colocou como um viajante também. Porém, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não reconheceram Jesus Cristo. Seus olhos estavam impedidos. Essa não foi a primeira vez que aconteceu esse fenômeno de eles não reconhecerem Jesus Cristo. Em João, capítulo 20, nós temos Maria Madalena procurando Jesus na entrada do túmulo. Verso 13, então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhes respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Maria Madalena não reconheceu que era Jesus. Virando a página, João 21, versos 3 e 4, dizem assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. A grande questão é, por que os discípulos, que haviam convivido bastante tempo com Jesus, não estavam reconhecendo nestes momentos? Ora, talvez por causa da tristeza. A tristeza que tomou conta dos discípulos pela morte de Cristo foi, de fato, muito grande. Voltando para Lucas 24, no verso 17, nós lemos que quando Jesus estava caminhando com eles, então Jesus lhes perguntou, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Esse é um sentimento aqui muito forte no começo do texto. A tristeza porque o seu mestre havia morrido. Jesus havia profetizado essa questão da tristeza. Na verdade, antes da sua morte, ele já falava sobre isso. João registrou em João 16, verso 6, o seguinte. João 16, 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. No Getsemane, quando Jesus se afastou para orar, ele volta e encontra os discípulos dormindo. E a expressão que Lucas, que era médico, usa é muito, muito interessante. Lucas 22, 45. Lucas 22, 45 diz assim, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Dormindo de tristeza. Um médico escreveu isso. O que significa dormir de tristeza? Talvez você saiba. Tá? Às vezes a tristeza é tão grande que o próprio organismo dá um escape, dá um sono para que você desligue um pouquinho. Essa era a situação dos discípulos. Talvez por conta de tanta tristeza, de tantas lágrimas,
eles não estavam conseguindo reconhecer o seu mestre. Nós podemos pensar na tristeza das mulheres que seguiam Jesus agora de longe, na tristeza de Maria, né? Maria vendo o seu filho ali sendo rasgado na cruz. E aí nós entendemos a profecia que foi dita por meio de Simeão, quando Jesus ainda era um bebê: a Maria também uma espada traspassará a tua própria alma, Lucas 2:35. Então, a tristeza dos 11 foi muito grande. Marcos faz um registro interessante dessa tristeza, Marcos 16:10. Marcos 16:10 diz assim: e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Você imagina aqueles 11 discípulos barbados chorando. Não é bonito ver mulher chorando, mas ver homem chorando é muito triste, é muito impactante. Eles estavam muito tristes. O que seria da vida deles agora que o seu mestre havia partido? Então a tristeza é um dos motivos pelos quais eles não reconheceram a Cristo, mas não apenas este motivo. A falta de fé, a incredulidade também é um dos motivos porque os olhos estavam impedidos. Voltando para Lucas 24, volte comigo, veja a partir do verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, perguntou, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Perguntou para Jesus, né? E Jesus deu corda. Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, e eles começam a contar a história de tudo o que havia acontecido com Jesus. E aí, Jesus, no verso 25, os repreende. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Nécios e tardos de coração. Ele, no momento em que veio a morte de Cristo, eles simplesmente se esqueceram dos ensinamentos de Cristo. Cristo havia dito que ele morreria, que ele ressuscitaria. Ele comparou-se com o templo, quando ele disse: eu derrubo esse templo e reconstruo em 3 dias. E ele explica para o grupo menor, ele explica para os discípulos que ele se referia ao seu corpo. Então, nós observamos que a incredulidade dos discípulos depois da morte de Cristo foi grande também. Então, talvez por isso eles estivessem com os olhos impedidos. Mas observe o que aconteceu quando Cristo se revelou a eles no verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A partir do momento que eles perceberam que estava Cristo ali à sua frente, os seus olhos foram abertos. Meus irmãos, qual é a aplicação deste primeiro ponto? Eles tiveram seus olhos desimpedidos. Qual é a aplicação para nós? É que mesmo nos nossos dias, com tantas notícias e com tantos testemunhos fidedignos da Escritura de que o nosso Redentor vive, por vezes a tristeza e a incredulidade fecham os nossos olhos. E Cristo está caminhando do nosso lado e os nossos olhos estão impedidos, não estão reconhecendo que Cristo está conosco. Há um poema antigo que talvez você conheça, que é o Pegadas na Areia, em que o poeta diz que ele olhou para o curso da sua vida numa praia e ele observou as pegadas de 2 pessoas na areia, dele e de Deus. Mas ele percebeu que nos momentos mais difíceis da sua vida, as pegadas se transformavam em pegadas de uma só pessoa. E ele conclui, então, precipitadamente, que nos momentos mais difíceis Deus o havia abandonado. Mas o poema termina dizendo que Deus dizendo que naqueles momentos em que a sua vida estava mais difícil, Deus não havia o abandonado, Deus o carregava no colo. Por isso as pegadas de uma pessoa só. É claro que esse não é um poema que está na Bíblia, mas ele traz uma lição que é real, que é verdadeira. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente onde? Na tribulação.
Então, Deus é o nosso refúgio. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós não podemos duvidar da sua presença. Ele prometeu na sua palavra que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, Mateus 18. Então, os nossos olhos têm que estar desimpedidos, porque o nosso Redentor vive. Mas há um outro efeito que a notícia da ressurreição de Cristo produziu naqueles homens, naqueles discípulos, que foi corações ardentes, olhos desimpedidos, corações ardentes. Acompanhe comigo a partir do verso 27. Então, depois dele repreender os discípulos, dizendo, vocês são nécios e tardos de coração, né? Vocês são devagar mesmo para entender as coisas de Deus, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nós passamos rápido em alguns textos e não percebemos a profundidade. O texto está dizendo que Jesus, naquela caminhada, que deve ter durado aí talvez 1 hora de caminhada, né? Jesus começou a citar de cor todas as referências bíblicas do Pentateuco, Moisés, e dos livros proféticos, todos os profetas. As passagens bíblicas que faziam referência ao Messias. Imagine que aula que esses discípulos tiveram aqui. O próprio Cristo puxando de memória, citando de cor, os versículos que diziam respeito a ele. Começando por Moisés, Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E essa aula foi tão maravilhosa, meus irmãos, que quando eles se aproximaram da aldeia e Jesus fez menção de continuar a viagem, eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, Meus irmãos, Jesus então ficou com eles, e quando seus olhos foram abertos, vejam que um disse para o outro, verso 32, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Por isso que o nosso coração ardia, porque era ele que estava conosco. Então note, meus irmãos, a lição que nós temos aqui, corações ardentes. Jesus Cristo não trouxe nenhuma novidade, nada de novo. Ele expôs o Pentateuco e os profetas, e o coração dos crentes ardeu. Hoje você tem muitos crentes em busca de novidades, né? de novas coisas, de novas ondas, de novas modas. O coração do crente, da ovelha, ele arde com a palavra de Deus, com a Escritura, né? Essas pessoas que ficam buscando novidades não são ovelhas, são lobos, que querem entretenimento. A ovelha ouve a voz do seu pastor, que é Cristo, e o segue. Né? E a ovelha tem os corações ardendo pela palavra de Deus. E talvez nessa noite você deva pensar, pelo que teu coração tem ardido? Pelas séries, pelos esportes, pelo entretenimento, pela televisão, pela internet, pelas redes sociais. O teu coração tem ardido pelo quê? O coração do crente tem que arder pelas Escrituras. Tá? Tem que arder pelas Escrituras. A minha família é do Ceará. Eu nasci em São Paulo, mas meus pais e toda a família são do Ceará. Lá no sertão do Ceará. E eu conheci gente lá que viajava 2 horas para ir e 2 horas para voltar, para ter aula de escola dominical embaixo de uma árvore. Um tronco no chão para servir de banco e a aula embaixo da árvore. Tá? E aí eu pergunto o seguinte, se Deus nos livre, amanhã acontecesse um terremoto e o templo de vocês, a igreja de vocês viesse ao chão, e do alto dos escombros o reverendo Bruno dissesse assim, meus irmãos, domingo que vem a gente vai ter que se reunir na garagem do presbítero. Você iria? Você iria? Você frequentaria uma igreja que não tem total conforto? Você se reuniria em um lugar que não tem conforto? Só por Cristo? O que te atrai? É o conforto das paredes dos bancos, do berçário, estacionamento? Ou o que te atrai para a igreja é Cristo? Pense bem nisso, porque isso vai influenciar a tua forma de olhar a igreja.
você vai perceber que o mais importante é Cristo. O restante é acessório. E se os acessórios forem embora, o principal fica é Cristo. Né? Lembre-se dos nossos irmãos no sertão. Lembre-se dos nossos irmãos que passam por perseguições, que têm que se reunir em qualquer canto. Né? E ali está a igreja do Senhor, e ali está a palavra do Senhor. Corações ardentes pelas Escrituras, não por novidades, mas pelas Escrituras. Olhos desimpedidos, corações ardentes e, por fim, pés diligentes. No primeiro versículo do nosso texto, verso 13, nós somos informados que Emaús era distante de Jerusalém cerca de 60 estádios. Um estádio, que é uma medida bíblica, equivale a 185 metros. Então, se você multiplicar, dá 11.100 metros, pouco mais de 11 quilômetros. Então, 11 quilômetros foi a distância que Jesus e esses dois discípulos percorreram a pé naquele dia. No versículo 29, nós vemos os discípulos insistindo para que aquele homem, que eles não sabiam que era Jesus ainda, passasse a noite com eles, né? Fica conosco porque já é tarde, o dia já declina. Por que eles fizeram esse conselho? Primeiro porque o coração deles estava ardendo, né? Mas também porque não era recomendável, naquela época, você viajar à noite. Já havia violência e não havia energia elétrica, né? Era um tempo em que se dependia apenas da luz da lua. E já havia violência. Você deve se lembrar da parábola do bom samaritano. Ela começa com um indivíduo, um judeu, sendo roubado, agredido e deixado à beira do caminho. Então havia ladrões, havia obstáculos no caminho, animais selvagens. O prudente era, quando o dia já ia declinando, você parar, descansar e no dia seguinte você seguir viagem. E foi isso que os discípulos recomendaram a Jesus Cristo. Contudo, quando esses homens perceberam que Jesus estava vivo, eles não seguiram o próprio conselho. Observe o verso 33. Na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Na mesma hora, meus irmãos, eles não pensaram em cansaço da viagem, não pensaram em perigos da estrada, em escuridão, não pensaram em nada. Na mesma hora. Aqui nós temos uma lição preciosa. A notícia de Cristo, da sua ressurreição, embora tenha 2000 anos, ela ainda é urgente, porque as gerações são novas, né? Nós temos uma geração que precisa desesperadamente ouvir sobre a ressurreição de Cristo. Então ela continua sendo uma mensagem urgente para a nossa geração. E aí vem a nossa análise, não é? Nós temos, na mesma hora, nós temos usado os nossos recursos para levar a mensagem de salvação àqueles que estão sem Cristo. Eu tenho percebido que a nossa geração de crentes, ela tem evangelizado pouco, muito menos do que as gerações anteriores. Parece que houve uma delegação de poderes da evangelização para a televisão. Se a IPB tem um programa na televisão, ela está evangelizando. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então nós devemos pregar o evangelho. Nós devemos usar a nossa criatividade para pregar o evangelho, né? Andar com folhetos, distribuir livros, literatura, distribuir Bíblia. Nós não podemos parar de evangelizar, porque estamos diante de uma sociedade que não tem Deus e que precisa de Deus. Então, nós devemos ter pés diligentes na pregação do Evangelho. Não podemos ter desculpas para não pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz que formosos são sobre os pés, sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que fazem ouvir a paz. A ressurreição de Cristo é uma notícia gigantesca. Nós não podemos guardá-la para nós mesmos. Os nossos pés têm que ser diligentes. Assim, meus irmãos, concluindo, Deus nos fez pessoas sensíveis, pessoas que reagem a acontecimentos. Como é que nós temos reagido à palavra de Deus? Ela tem nos impactado como impactou estes homens? A palavra de Deus deve abrir os nossos olhos para que nós percebamos que Deus está andando conosco, Ele nunca nos deixou. A palavra de Deus deve fazer com que os nossos corações, eles de fato ardam pela palavra de Deus, desejem a palavra de Deus, e que os nossos pés sejam diligentes na pregação do Evangelho.
O meu desejo para os irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos é que os irmãos tenham de fato os olhos bem abertos, lágrimas enxutas, tristeza de lado, incredulidade de lado e olhos abertos para contemplar o que Deus está fazendo e Deus andando ao teu lado. Que vocês tenham corações ardentes pela palavra de Deus, pelas antigas verdades do Evangelho, e que vocês tenham os pés diligentes para evangelizar não apenas o bairro, mas também a cidade, sendo fiéis testemunhas de Cristo. Que esses 20 anos que vocês estão completando possam se multiplicar muito mais e que vocês sejam fiéis testemunhas do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.